E aí galera, Little Tom aqui, trazendo pra vocês o que Homem-Aranha do Todd McFarlane. Eu sou o Little Tom, você tá no Little Tom Nerd, quando a gente fala principalmente de quadrinhos e principalmente do Homem-Aranha, mas não apenas disso. Então hoje eu trouxe aqui pra vocês o Tormento, não né, mas a capa é a mesma do Tormento. Eu vou mostrar pra vocês então a minha coleção do Aranha do Todd McFarlane antes do ônibus. O que eu tinha aqui, ó, Tormento, Percepções, Aranha 144 e essa X-Men 79. Então, o Aranha do McFarlane solo, né, sem ser junto com o David Michelinie, está aqui. É pouco assim, ó. Eu até pensei, quando eu comprei isso aqui, eu não me toquei que essa era apenas a fase Todd McFarlane, né, que não é a fase dele junto com o Michelinie. Então, tem outro ônibus, né, que eu ainda vou dar uma olhada, o que é que ele cobre e tudo, vai pensar se eu me atrevo com mais um ônibus ou não, né? Mas vamos ver, porque cada versão tem sua pequena vantagem. Então aqui você tem edição 1 até a edição 14, e aí você pula para a edição 16, que foi a última, a 15 não foi feita pelo Todd, e aí você tem essa X-Force aqui, aonde saiu, né, a mistureba aqui de Homem-Aranha junto com o X-Force, né? Que aí temos uma participação do mestre dos mestres, Rob Liefeld. Então vamos ver aqui, ó. Eu já fiz várias comparações, né, de tamanhos e coisas assim com o ônibus do Eric Larsen. A única coisa que eu vou comparar aqui, em questão de tamanho e formato, é o encadernado do Larsen. Porque o Larsen é o dobro, né, de páginas. Então, o Todd tem coisa de 400, enquanto o do Larsen tem lá suas 800 e alguma coisa, né. Então, ó, é como se fosse a metade desse aqui, né. Um pouco mais que isso. Aí juntando com o do David Michelinie aqui, aí deve ficar mais ou menos tipo esse, né? Então, como eu disse, é um caso a se pensar, porque eu tenho a fase do McFarlane inteira. Tudo que saiu dele de Aranha no Brasil, eu tenho, mas eu tive em formatinho, depois eu substituí. Vou mostrar aqui rapidinho, sem detalhes, né? São esses aqui, ó. O Homem-Aranha, né? Os maiores clássicos, volumes 5 e 6, ó, são as histórias do McFarlane, né? Então, isso... com o David Michelinie, mais algumas edições aqui, é mais ou menos esse mesmo tanto de histórias que tem aqui, né? Só que em formatos variados, né? Entre Abril, Panini, encadernados e mensais. Então, uma coisa legal do ônibus, eu admito, é isso, é condensar tudo em um encadernado só. Isso é massa. Aqui você tem o McFarlane, né? O Aranha da revista Spider-Man, né? Solo aqui, né? Então vamos dar uma olhada nele e depois fazer umas comparações com as outras versões que eu tenho. Vamos nessa, tá aqui a sobrecapona, que é a capa da Spider-Man número 1. Já a tradicional capona dura preta. Aqui você tem as capinhas, né, que eu até já mostrei rapidamente. Lombrada, né, aqui com o Aranha e o Macabro. Então, eu finalmente tive tempo de dar uma olhada, uma comparada. Ainda não tinha havido tempo para isso. E aí, eu posso dizer que tá tudo igualzinho, bonitinho, né? No princípio. Então, você tem aqui, como acontece no do Larsen, né? O índice, que é uma coisa boa de se ter. Só que nesse você não tem introdução. Pá, Homem-Aranha número 1, né? Spider-Man number 1. Aí aqui você tem esse encadernado, que eu já tive a versão Abril. E aí, peguei esse encadernadinho aqui em inglês e tal, porque assim, eu não ia conseguir vender isso aqui, né? Eu consigo ler, então, vendi a edição em português que eu tinha e fiquei com a em inglês, né? Então você tem aqui as 5 primeiras histórias, né? Spider-Man 1 até 5, que é esse encadernado aqui, que é o Homem-Aranha Tormento. Quem tiver o Tormento em qualquer formato, tem essa história completa. Depois do Tormento, o Todd fez essa história do Aranha com o Duende Macabro, né? E a participação do Motoqueiro Fantasma. Isso aqui eu também tinha o da Abril. E uma coisa eu digo sobre as versões da Abril. Apesar do papel jornal, as edições da Abril estão muito boas. Porque esse papel tipo glossy aqui, esse papel brilhoso, ele não ajuda em nada esse tipo de cor aqui antiga. Isso aqui, se sair num offset, se chegar a sair nas sagas, vai ficar lindo. Porque no papel jornal já é legal. Aqui, ó, essa edição americana, ela não é papel jornal, mas ela também não é exatamente um offset. Mas é muito bom, né? Se você comparar as cores aqui, a diferença é que nesse tipo de papel a cor fica realmente mais vibrante.
Mas como são cores chapadas, cores pintadas à mão, não são cores por computador, não tem necessidade desse tipo de papel aqui. Né? Não faz lá grande diferença, ou não faz nenhuma diferença na maioria dos casos. E fica até melhor nesse papel aqui. É ponto para os encadernados de papel comum. Né? Não precisa ser um couché. Né? Então, história em 5 partes, beleza. Aí depois você tem uma história em 2 partes, que é essa aqui do Aranha com o Hobgoblin, né? O Dente Macabro, e o Motoqueiro Fantasma. Que é bem legal. Né? O clima do Aranha do McFarlane aqui na edição solo dele é sempre um clima terror. Né? Melhor do que o terror que ele faria no Spawn. Né? Depois disso você vai ter a Percepções, ó, que parte 1 de 5. Ele fez uma história de 5, uma de 2 partes, mais uma de 5 partes. A Percepções eu também tive a da Abril, mas eu achei mais legal pegar essa versão aqui, certo? A coleção definitiva. Então beleza, Aranha Wolverine. Uma coisa que eu achei bom de ter isso aqui também foi que, embora, como eu disse, eu consiga ler em inglês, né, eu sou um teacher pra quem não sabe, é muito mais confortável você ler na sua língua, né, cara? Você ler em português facilita muito a vida. Né? E a tradução, pelo que eu pude conferir, é uma tradução bem legal, bem feita e tal. Acho estranho quando é assim, né? Quando de repente a história é interrompida por uma página de nada. Porque você vai ter uma página dupla aqui em algum lugar que precisa, né, de um espaço assim. Talvez tenha sido por causa dessa página dupla, por exemplo. Um aranha bundão aí, parece as ídolas dos anos 90. Um ponto também que eu achei massa desse encadernado aqui. É uma coisa que me faz querer ficar com ele. Essa história, a Subcidade. Não é lá grandes histórias. Provavelmente é a história mais fraca desse encadernado. E as histórias já não são tudo isso. Né? Apesar que na época, quando eu li A Tormenta a primeira vez, eu fiquei assim fascinado, porque eu era adolescente, estava começando a ouvir uns rock pesado e tal, estava ouvindo King Diamond, Merciful Fate, e aí aquele clima de terror ali e tal, zumbi, não sei o que, eu achei foda demais. Essa história só saiu aqui, ó, no formatinho da Abril. Eu imagino que eles tinham um plano de lançar isso, como lançaram as outras, né, histórias do Todd em formato americano e edição especial, mas talvez eles não acharam que a história fosse tudo isso, porque o material do Aranha no formatinho da Abril, ele saiu até o número 100 e pouco. Né? Bem no comecinho dos números 100, antes da 120. Né? E aqui nas 144, já tinham passado uns 2 anos ele segurando essa história. Né? Não tinha necessidade de segurar tanto. Mas enfim, como essa história ela não encaixa cronologicamente em lugar nenhum, ela pode ser lida, né, em qualquer momento, então não tem problema. Agora, eu gostei porque os desenhos, né, os desenhos do Todd são sempre muito interessantes. E você ter eles em formato americano é uma coisa massa, né? O formato que é pra ser mesmo. Um bicho feio desse aqui fica legal, ele em formato americano. E também muitas coisas, as cores, eu gostei mais dessas cores aqui. As cores da Abril, eu não sei se por conta, né, do colorido original, ou e foi recolorido aqui depois, ou porque a Abril mexia nos balões, né? Ela tinha que cortar partes e refazer e tal, pra deixar tudo cabendo no formato pequenininho, né? Então, talvez ela dê uma modificada em algumas cores e eu curti mais as cores daqui em certos momentos. Fica uma paleta menos fria. Tem uns momentos aqui que a paleta é muito fria, muito verde, muito azul. Né? E tem uns momentos que fica meio sem graça mesmo. Aqui a gente tem páginas com uma ordem trocada. Né? Por alguma propaganda, alguma página dupla, sempre tem algum motivo desse tipo. Né? Aqui outro exemplo de cores mexidas. Esse tipo de degradê aqui tem mais cara de cor, né, atualizada. O negócio não completamente recolorido, mas melhorado, né, já na época da cor digital. E aqui, eu nunca achei muito legal esse só azul puro aqui em todo canto. Ele aqui com esse degradêzinho, né, já achei mais legal, sabe? Um outro exemplo aqui onde eu gostei mais da cor do ônibus do que a cor da Abril, ó. Esse fundo aqui, né, mais quente do que esse fundo aqui roxo, né, mais frio. Tal. Essa aranha do McFarlane tá muito foda, cara. Não é todo mundo que sabe desenhar essa aranha do uniforme negro. É uma arte desenhar essa bicha aqui. Aqui também, ó, a capa do Morbius tá mais viva aqui, né? Apesar que ele tá no esgoto, né? Ele tá na subcidade, né? A cidade lá embaixo. Então faz sentido as cores serem frias, serem mortas, né? Uma cor suja e tal. Mas pra questão de você até enxergar pro personagem saltar, eu acho que essa cor aqui foi mais feliz do que aquela. Claro, novamente tem a questão do papel, né? Que o papelzinho comum, jornal, e aqui você tem um couché brilhante, né?
Mas esse Morbius aí pra mim tá o Michael Jackson todo. Ele tá me lembrando demais do Michael Jackson aqui. Então a subcidade é um dos motivos de eu querer ficar com esse bichão aqui. Pra ter essa história, né, em formato americano e com as cores mais legais. Depois dela, a gente já vai pra história do X-Force. X-Force se junta ao Homem-Aranha, né? Essa daqui, ela tem esse formato diferenciado pra história, né? As páginas são na horizontal, né? São páginas deitadas. A Abril fez aqui do mesmo jeitinho, ó. E aqui você tem o único momento onde eu vi mudanças, certo? Da Abril ter feito mudanças assim, que normalmente, pelo que eu pude ver aqui, ela não cortou nada e até completou algumas coisas. Você vê esse fanático aqui, ó. No original tem esse retângulo preto aqui, que provavelmente lá tinha algum texto, né? E a Abril fez o que aqui, ó? Completou o desenho, né? A galera trabalhando lá pra isso. Então, historiazinha do McFarlane com o Liefeld, vamos ver o que é que tem de diferente aqui. Pronto, aqui você tem a cena onde o míssil atinge o fanático. E depois você tem aqui, parece, né, demais com o negócio lá das Torres Gêmeas, né? Engraçado como eles sempre usavam essas ideias em quadrinhos. Nas Tartarugas Ninja, que eu me lembro, isso aqui também acontece. Ataca as Torres Gêmeas. Agora vamos ver aqui o que a Abril cortou. Tudo bem que geralmente cortar coisas desenhadas pelo Liefeld a gente ficava feliz, mas como aqui cortou pelo Todd, né, aí já fica, a gente não fica tão satisfeito assim. Porém, ó, é uma cena pra mim nada interessante do Rápido Apache, né? Então a Abril cortou essa página inteira, ó, ela pulou direto pra isso aqui, ó. O Aranha com a garotada aqui e o fanático visto de cima, né? Essa página aqui com jeito vem na página seguinte, ó. Essa outra aqui, ela fez fielzinho, vou procurar o outro corte. Logo na sequência, você tem que o Aranha tacando teia no olho do fanático. Aí o fanático arranca a teia do olho, tá? Nesse aqui de baixo. Antes de chegar nessa parte aqui, onde o Shatterstar vai querer furar aqui os olhos do fanático, o McFarlane fez uma página pôster do Cable, que a Abril simplesmente cortou, né? Então a Abril cortou pelo menos 3 páginas aqui da história do McFarlane, né? Não sei porquê, se para agilizar a história ou se porque precisava colocar comerciais, né? Eu normalmente não me incomodo com os cortes da Abril, certo? Muitas vezes eu acho que eles estavam corretos em cortar. Aqui, só olhando, sem ler, eu preferia que não tivesse cortado. Mas, fazer o que, né? Então tá aqui a cena, ó. Pode ser sempre também por conta desse negócio de usar páginas duplas, é o que eu disse, ó. Uma página dupla aqui, aí aqui eles precisaram ter uma propaganda, né? E a Abril não colocou propaganda, mas também não colocou a página dupla do Cable, né? Uma coisa que eu achei muito legal. Tem alguns encadernados, eu até tinha um do Alan Davis, né, do Batman, que eles não colocam todas as histórias para concluir, né, numa determinada revista, porque só tem que ter história daquele autor, né? No caso aqui é um encadernado do McFarlane, só que o que eles fizeram? Eles botaram a continuação da história. Então eu não esperava por isso. Eu pensei que aqui já fosse começar os extras, mas não. Essa é a parte da história desenhada pelo Liefeld. E eu fiquei bem surpreso com isso. Aqui a gente não tem essa capa, né? A Abril não usou essa capa. Você pode ver aqui, ó, é total diferente. Mas eu pensei que ela tivesse mexido, né? Recortado esse Cable, colocado aqui, usado o Aranha do McFarlane aqui, ó, que tá misturado os desenhos dessa capa aqui, ó. O Aranha, ele é McFarlane. Mas os outros eu fico na dúvida aqui o que é McFarlane e o que é o Liefeld, né? Até porque um às vezes faz arte final pro outro e aí fica aquela coisa, né? Dá uma misturada louca de estilo. Mas eu vou já mostrar pra vocês uns extras, umas capas extras onde aparece essa aqui. Então vamos lá. A Abril começa aqui, né? Com o povo pulando pra cima do fanático. Já no original americano, né? E agora aqui no ônibus, né? Você tem essa página com eles fazendo pose. O Aranha horroroso do Rob Liefeld. Pense no Aranha desgraçado de feio. Puta que pariu. Aqui na capa já tava feio, mas essa interna aqui, meu Deus do céu, olha que coisa horrorosa. Aí você tem isso aqui também, que foi cortado pela Abril total, ó. Cortaram lá 2 páginas de Cable, agora cortaram 2 páginas de Fanático. Convenhamos que não é tão interessante, né? Aquele Cable nem tava tão massa assim. E assim como esse Fanático aqui também não tá tudo isso. Mas tá legal, tá até legal. Aí beleza, cortou. Ficou o espaço aqui, né? E aqui tá a página que na Abril é essa aqui, né? Na esquerda, aqui tá na direita. Eu não curtia muito quando eles tentavam dar esses primeiros efeitos assim de cor, que faziam umas cagadas dessa aqui, ó. Isso aqui é pra dizer que o rosto do Aranha tá iluminado, né? É vermelho, aí tá com rosa aqui. Do nada parece que jogaram foi um confeito de bolo na cara dele. Muito mal feito, muito feio. É uma cena pôster obrigatória.
Então eles concluem a história, né? Apesar da conclusão não ser lá essas coisas. Simplesmente os vilões fogem, e os heróis fogem e o Aranha fica lá, né? E é isso. Então eu achei legal eles terminarem a história, né? Aqui nós entramos numa parte realmente interessante desse ônibus, que são extras. Apesar de que, muitas vezes o extra é zilhões de versões diferentes dessa mesma capa. Então aqui você tem a capa com um saquinho. Aí aqui você tem a capa prateada. A mesma capa, edição Platinum. Isso aqui, não sei para que serviu isso. O aranha parece uma bola. E esse aqui, o dourado, né? Aqui eles traduziram algumas páginazinhas. Ó. Isso aqui é a página de letras, de cartas, perdão, né, de letters, do Homem-Aranha 1. Né? Então tá em português. Aqui você tem matéria dessa Marvel Age, que era como se fosse a Wizard da Marvel, né? Ela fazia matéria sobre o que estava acontecendo na Marvel na época. Então você tem, né, o Homem-Aranha do McFarlane, tem uma entrevista com o Jim Lee, né? Claro que tudo isso não vai aparecer aqui, né? Aqui eles vão focar no Aranha. Então, tá aqui, matériazinha traduzida. Aí você tem um extrazinho aqui pelo Fred Hembeck, se não me engano é o nome dele, Fred. Um quiz aí do Homem-Aranha. Mais uma matéria. Outra matéria. A capa de uma revista sobre, né, quadrinhos. Então aqui você tem esse Amazing Heroes. Capa do McFarlane. Mais capas de outras coisas do McFarlane. Ó, sempre fazendo propaganda aí do Aranha. Troncho, todo torto. Capa da Wizard, ficou muito conhecida, né? A Wizard Brasil reproduziu essa capa. Essa aqui eu achei bem feia, esse colorido, gosto mais desse. Essa introdução aqui, que tá lá no final, é a mesma introdução que tem nesse encadernado aqui, né? De novo a capa, agora é essa capa aqui desse encadernado. Ó. Propaganda aqui da distribuidora Diamond. Outra versão da capa. Outra versão agora com uniforme negro. Sempre essas variantes, né? Pra fazer a galera comprar de novo, de novo, de novo. Como eu tô fazendo aqui, né? Comprando várias vezes a mesma coisa. Aí a capa do ônibus, né? Essa aqui. Uma das capas da história aí do Homem-Aranha com o Lagarto, né? Do McFarlane. Essa aqui, a primeira splash page, né? Da Spider-Man, que é essa aqui, ó. Não gosto de efeitos demais nesses desenhos antigos, acho que fica estranho. Fora que fica tão... Eles querem fazer uma coisa tão realista que fica morto, sabe? É tudo marrom, cinza, né? Já aqui a galera usa mais cor nas coisas. Você tem uma parede verde aqui, já que o aranha é vermelho, né? Então faz sentido ter uns tons de verde aí próximo dele para contrastar e tal. E aqui é tudo cor de nada. Versão da capa lá, né? Recolorida aqui também. A história com o Motoqueiro Fantasma. Essa aqui ficou legal, até que eu gostei dessa aqui. O uniforme negro com essa luz dourada, né, nas teias, eu acho que ficou legal. Essa daqui já ficou escura demais. Essa aqui ficou legal, ficou legal. Eles estão no mato, né, na floresta, faz sentido que seja escuro. Sabotagem, né, a história do Aranha junto com o X-Force. Eu fiquei pensando que era montagem da Abril, porque também os X-Force estão indo para um lado e o Aranha e o Cable estão indo para o outro. Eu não entendi. O que eles estão fazendo indo para cá? Não faz sentido nenhum, mas o McFarlane e o Life de você não pode esperar muito, não. Então, tá aqui, cara, ó, a capa da Abril. Não põe na conta da Abril essa. A Abril pegou de lá. Aqui também é legal. A gente tem umas páginas em preto e branco, né? Aqui você vê a folha da Marvel, né? Pra desenhar, ó. Marvel Comics e tal. Assinatura do McFarlane. Isso aqui, eles pegaram de... o negócio de leilões, essa Heritage Auctions. Conseguiram escanear deles, né? Pra postar aqui pra nós, ó. Colocar como extras, né, no encadernado. Então, várias páginas aqui da Tormento. Capas, inclusive. Foi aqui que eu me toquei desse nome de cabeça para baixo aqui do Aranha. Então, várias e várias páginas da Tormento. Depois, uma ou duas ali da história com o Duende Macabro. E aqui da história com o Wolverine. Finaliza aqui com essa seção de alguma coisa aqui. Não sei se é a seção de cartas. E é isso, minha gente. Littleton Traidor do Movimento. Mostrando para vocês aqui em detalhes detalhados o ônibus do Aranha do Todd McFarlane. Então, como eu disse, eu ainda vou ver aqui, eu vou olhar cuidadosamente as edições para decidir o que eu fico, o que eu me desfaço. Porque, por exemplo, essa aqui, apesar de ser X-Men, como ela é uma história do Aranha com os X-Men, eu guardava ela junto da minha coleção de Aranha. E agora eu já não preciso mais dela aqui. Eu vou dar uma olhada no que eu tenho mais de X-Men. Tem uma historinha do X-Factor, eu gostava dessa equipe aqui do X-Factor, eu gosto do desenho do Larry Stroman, para eu decidir se eu fico ou não.
pensei até em correr atrás da 78, né, que é a estreia da X-Force pelo Rogue Life, né, que eu não tenho mais. Então seria interessante para mim conseguir, né, e talvez juntar as duas. Mas eu vou ler essa história aqui do X-Factor para eu me decidir, né, o que eu faço com ela. Essa outra aqui também, como eu quero ficar, um dos motivos principais é por conta dessa história que tem aqui no Grandalhão, eu não precisaria mais dela aqui. Só que aqui tem uma historinha dos Novos Guerreiros. E eu gosto dos Novos Guerreiros também, desenho Mark Bagley e tal. E eu acho que eu tenho as próximas, né? As anteriores ou as posteriores, aqui perto do número 144. Eu vou dar uma conferida também, para ver se eu fico ou se eu me desfaço. O que me leva a um outro detalhe interessante, ó. Para você ver como os bichos são safados. Eles colocam umas coisas em umas edições que não tem em outras. Eu não sei se uma historinha extra que tem aqui saiu no Brasil. Quem souber, por favor, me diga, que aí eu acho a brasileira para me desfazer dessa daqui sem culpas e sem arrependimentos. Quando termina aqui a história, né, a Tormento, você tem as capas, ó. E depois das capas, você tem uma historinha extra de 8 páginas com o Prowler, né, em português o Gatuno. E ela é do McFarlane. Tanto o desenho quanto a arte final é dele. Então, eu vou ler também isso aqui, porque é uma historinha, né, que é do Gatuno, apesar do desenho tá legal, né, junto com a Silver Sable. E assim, isso aqui na vida do Homem-Aranha não deve influir em porríssima nenhuma. Mas, né, como é um extrazinho que eu só vi aqui, eu não sei se saiu em nada, né, em português McFarlane, eu fico naquela, vixe, será que eu me desfaço? Vou ficar com essa edição aqui todinha por causa de uma historinha de nada? Fora que em inglês, cara, pouca gente vai querer isso aqui. Então, muitos casos a se pensar. Então, beleza. Vídeo super longo, mas eu queria mostrar todos os detalhes. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Homem-Aranha ou de outras coisas, com o Little Tom, traidor do movimento. Falou!